A adoração não é só música, mas deve ser um estilo de vida. Isso não é uma frase atrás escrita ali de um caminhão, mas é uma verdade bíblica que nós vamos falar hoje aqui no Alto Monte Ensina. Então fica até o fim para você conferir. Espero que você seja muito abençoado. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar muito bem aquilo que eu tô lendo ali. Então, a minha cabeça... Sabe aquele meme do... você já parou pra pensar o que passa na cabeça dessa pessoa? Essa é a minha vida. Então, eu gosto de imaginar muito o que tá acontecendo ali. E uma das coisas que eu imagino é lá em Gênesis. Vamos começar aqui do começo, lá em Gênesis 1:1, fala que Deus criou no princípio o céu e a terra. E o que aconteceu antes ali do princípio, então? Eu gosto de imaginar Deus ali, ele sendo um Deus triuno. A Bíblia fala que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu imagino ali ele numa reunião ali de Pai, Filho e Espírito Santo, em plena comunhão, em plena intimidade, porque é basicamente isso o que significa ele ser um Deus triuno. E eu imagino ele ali, né, desfrutando ali daquela intimidade, daquela profundidade ali tão grande, e eles falando um pro outro, falando, por que nós não criamos algo para experimentar dessa mesma coisa que nós experimentamos aqui? Dessa mesma intimidade, dessa mesma profundidade, desse mesmo relacionamento. E nisso, ele cria o homem. E é muito bonito você imaginar que ele não só criou o homem de uma vez, mas ele fez todo um jardim, toda uma criação tão maravilhosa, que você pode abrir sua Bíblia aí, ler lá em Gênesis 1, todo o capítulo dele falando sobre toda a criação. Ele cria o palco ali para então colocar o homem se relacionar com ele. Isso é muito bonito. É justamente para isso que nós fomos criados. E uma prova disso é que Deus ele vem e ele fala lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então aqui já é um apontamento de que realmente Deus é um Deus triuno, porque senão ele não estaria falando façamos. Está no plural porque tinha mais gente, ou seja, era ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo em unidade criando o homem. Então quando Deus cria o homem, ele o cria para experimentar dessa mesma intimidade, dessa mesma comunhão, dessa mesma proximidade que ele desfrutava ali. E lá em Gênesis 3:8 fala que Deus ele passeava então pelo jardim na viração do dia. Os estudiosos gostam de falar que aqui seria mais ou menos ali no final da tarde, então no entardecer, Deus ele passeava pelo jardim. Você consegue imaginar isso, cara? Deus andando ali no jardim, ele passeando, e ele se encontrava com Adão. Para que ele se encontrava com Adão ali no final da tarde? Justamente para ele se relacionar com Adão, para ele ter esse tempo de intimidade, esse tempo de qualidade junto com Adão, talvez contar um pouquinho da história da criação, contar um pouquinho como que foi feita cada coisa, contar um pouquinho dos planos dele para Adão, para o universo. Ali ele tinha esse momento, né, de conhecer a Adão um pouco mais e de Adão conhecer a Deus também. Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com o tema desse vídeo, que é adoração não é só música, mas é um estilo de vida? Justamente porque a primeira pessoa registrada que fala na Bíblia que foi adorar a Deus foi Abraão. E Abraão, lá em Tiago 2:23, fala que ele foi amigo de Deus. Olha que forte essa afirmação. Ele foi um homem chamado de amigo de Deus. Ele era íntimo de Deus. Ou seja, existe aqui uma grande associação entre intimidade e adoração. Tanto é que Abraão, na fase mais difícil da vida dele, né, que foi quando ele foi sacrificar Isaac, que era o filho da promessa, o filho que ele ansiou durante tanto tempo, quando ele vai sacrificar a Isaac, ele faz isso como uma adoração a Deus. E uma coisa que é importante a gente notar aqui é que ele não foi adorar a Deus com um banjo, com uma guitarra, não sei o que tinha naquela época ali, não foi com violão, ele não pegou o violãozinho dele, né, foi lá pro monte, foi tocar ali uma canção pra Deus, ele não subiu ali no monte e começou lá, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Ele não tinha essa, talvez até tinha essa música na época, ela é um pouco antiga, ele não foi fazer isso, ele não foi levar uma canção ao Senhor. A obediência dele, aquilo que Deus tinha apontado pra ele fazer, essa foi a adoração de Abraão. Então não tinha nada a ver com música ali naquele momento, né, mas era a obediência ao Senhor, adorando ao Senhor. Então a adoração não é uma canção somente, mas a adoração ela é uma expressão. Na verdade, essas coisas são uma expressão da adoração. Há uma música, um estilo musical, isso pode ser uma expressão da nossa adoração, mas não é a adoração em si. E nós colocarmos isso somente, né, como uma adoração, é nós colocarmos a adoração como algo muito menor do que ela realmente é. Em nenhum momento essas expressões de adoração vão ser validadas se elas não estiverem acompanhadas pelo relacionamento, que é aquilo que nós fomos criados para ter. Adão lá no começo, ele não tinha um chamado específico de pastor ou de líder de adoração, ele não tinha nada assim
assim definido. O que ele foi criado para ter é esse relacionamento com Deus todos os dias. E da mesma forma somos nós. O nosso principal chamado, nosso principal propósito aqui na Terra é nos relacionarmos com Deus. E nós fazemos isso sim através da adoração. Ela é esse fruto, né, de um relacionamento com Deus. Ela é uma maneira de viver, ela é uma expressão do seu mais íntimo, do seu interior. E a maneira mais intensa de você conseguir se conectar com Deus. Inclusive, isso que fala lá em Hebreus 4:16, se você está com a sua Bíblia, pega aí e já começa a assinalar aí, vai ter muita coisa para a gente rabiscar na Bíblia hoje. Nos acheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça. Esse é o momento de você rabiscar a sua Bíblia aí e coloca aí, assinala aí esse com ousadia ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que esse versículo está falando para a gente? Nós podemos entrar na sala do trono de Deus, o grande rei do universo, o criador de todas as coisas, com ousadia. A gente pode entrar como alguém que tem intimidade. Você já percebeu, né, que uma criança, quando ela entra na sala do pai, talvez seja um advogado muito renomado, talvez é o próprio presidente da república, talvez é o cara mais importante daquele lugar que ele tá lá, não sei, mas a criança, ela entra, ela abre a porta escancara e sai correndo e dá um abração no pai. Ela não se interessa pelo título dele, ela não se interessa pelo quão importante aquele cara é, ela tem intimidade o bastante para entrar com ousadia naquela sala. Da mesma forma, Hebreus 4:16 está falando isso. Por mais que nós devemos ter reverência, por mais que nós devemos respeitar o santo lugar da forma como ele deve ser respeitado e respeitar a Deus, né, da forma como ele é digno de ser respeitado, nós podemos ter ousadia para entrar na sala do trono e nos encontrarmos com ele. Existe um convite realmente para a gente possa se relacionar com Deus todos os dias. Então, o mais importante para você entender disso aqui é de que a adoração ela deve ser esse estilo de vida que nós adotamos todos os dias. Um capítulo que eu gosto muito da Bíblia é Colossenses 3. Aqui é o manual do cristão praticamente. Então, se você aí é um cristão que se converteu há pouco tempo, faz pouco tempo que você conheceu Jesus, ou até você conhece Jesus há bastante tempo, mas tem algumas coisas que você tem dúvida do que fazer, do que não fazer, vai lá em Colossenses 3, provavelmente vai ter uma resposta para você. Ali é o manual do crente. Nos versículos 23 e 24, fala o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha isso, que precioso. Tudo que você fizer, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, esse versículo está nos ensinando que tudo que eu faço, seja o mais simples possível, seja o mais ordinário do meu dia, eu devo fazer isso para o Senhor, como para o Senhor e não para os homens. Então, se eu estou trabalhando, eu faço o meu trabalho, eu trabalho como para o Senhor e não para os homens. Se eu estou escrevendo um texto, se eu estou fazendo uma música, tudo isso eu faço como para o Senhor e não para os homens. Tudo isso eu faço como adoração a Deus. Se eu vou para o mercado, se eu ando na rua, se eu estou no trânsito, tudo isso tem que ser feito como adoração ao Senhor. E olha que precioso que é isso, porque Deus, na sua infinita vontade de realmente se relacionar com a gente, é como se Ele estivesse colocando pequenas oportunidades escondidas em todo o nosso dia, desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente se deita, para que a gente se relacione com Ele. Então, se eu estou fazendo a coisa mais ordinária do meu dia, se eu estou lavando prato, eu consigo fazer isso como para o Senhor e não para os homens, e eu vou juntando galardão no céu. Isso é muito precioso, e é por isso que a adoração, ela pode ser qualquer coisa que você está fazendo como para o Senhor, né? Você está fazendo com excelência, você está fazendo com o seu coração completo ali, colocado ali, você está fazendo para o Senhor, e isso está subindo como adoração e está agradando o coração dele, que é justamente o que fala lá em Apocalipse 4:11, que fala: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e para o seu prazer elas existem e foram criadas. Olha isso, cara. Deus, ele cria todas as coisas, mas todas essas coisas, elas não são criadas aleatoriamente sem nenhum fim específico. Deus, ele cria essas coisas para o prazer dele. Então, tudo aquilo que eu faço, isso pode ser algo promovido para o prazer do Senhor, para promover prazer ao Senhor, ao coração de Deus, para alegrar o coração de Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, nós podemos alegrar o coração de Deus através disso. E a nossa adoração, cara, ela não pode começar em cima de um púlpito, ela não pode ficar ali só no púlpito, ela não pode ficar ali só no momento do culto de domingo, ela não pode ficar ali só no momento do meu pequeno grupo, da minha célula, ou daquele momento em que eu reúno os amigos, e também ela não pode ficar só naquele momento em que eu vou pro meu quarto e levanto uma canção ao Senhor. Por mais que essas coisas são extremamente importantes, e eu não tô de forma alguma diminuindo esses momentos, o que eu quero dizer é que só esses momentos não é o bastante
bastante ainda, porque existem muitas outras oportunidades durante o dia para que a gente possa adorar o Senhor com tudo que a gente tem, com a nossa própria vida, né, através desse estilo de vida que a gente leva. A nossa adoração, ela não é um evento. Sabe, ela não é algo que acontece aqui e tá tudo bem, beleza, o meu copo de adoração já tá cheio, eu não preciso mais buscar. Sabe, é como se fosse realmente esse relacionamento que a gente tem falado desde o começo desse vídeo, né? Você que tá aí me ouvindo, talvez você tenha aí uma mulher, uma esposa, um esposo, ou talvez você tenha um namorado, uma namorada, e você, muito provavelmente, e eu espero na verdade, você não se relaciona com essa pessoa somente nos eventos importantes que você tem, né? Somente nos momentos de celebrar algo ali. Então, sei lá, 1 ano de namoro, 1 ano de casamento, você sai, você faz aquele jantar, né? Você vai para um lugar especial, um jantar à luz de velas, e é aquele momento especial, vocês estão juntos ali, desfrutando daquilo ali. E isso é muito importante ter, né? É muito importante a gente celebrar esses momentos, a gente ter esses eventos especiais acontecendo dentro de um relacionamento. Só que você não se relaciona somente nesses momentos, sabe? O relacionamento, na verdade, ele vai ser muito mais construído nos momentos ordinários, né, no dia a dia, do que nesses momentos específicos, né? É aquele dia a dia, é aquele bom dia que você dá para a pessoa, é aquele filme que você comenta com ela que você assistiu, é essa construção que vai acontecendo nas coisas mais simples do dia a dia, né? Nas coisas mais, talvez, pequenas ali ao seu próprio olhar. Mas é isso que vai construindo esse relacionamento. Da mesma forma é com Deus, cara. Existe um relacionamento para nós em que diariamente, nas coisas mais simples até as coisas maiores, nós temos essa oportunidade de investir, de crescer e de aprofundar o nosso relacionamento com Ele, né? Em intimidade, né? Em comunhão, daquilo que realmente nós fomos criados para desfrutar. E se nós nunca aprendermos a realmente desfrutar e receber desse amor, a verdade é que nós nunca vamos conseguir entregar desse amor para Ele também. Você nunca consegue entregar para Deus algo que você nunca recebeu. E da mesma forma, se você não tiver esse coração em que, cara, eu consigo receber de Deus esse amor, eu consigo desfrutar diariamente nas coisas simples, nas coisas grandes desse amor. Se você não consegue, né, se a gente não desenvolve essa capacidade, a gente acaba não tendo o que dá para Deus na hora que a gente chega para adorar. Talvez você já viveu esse momento em que você chega ali no momento de adoração, você está naquele culto ungido, você está ali no seu quarto, você fechou a porta, você se sentou, a presença de Deus está ali, mas você parece que está vazio, né? Você parece que, Deus, eu não tenho o que te entregar aqui, parece que eu não sei o que orar, parece que eu não sei o que falar, e você acaba naquele momento que parece que está vazio e não consegue entregar. E muitas vezes é por conta disso, né? Porque nós não paramos, às vezes, para receber do amor dele, para desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade, né? Então nós precisamos aprender a estar nesse lugar, né? Muitas vezes a gente leva muito a figura de Deus somente como Senhor. E, de novo, é muito importante nós enxergarmos a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, enxergar Ele por essa grandiosidade que Ele é também. Mas uma coisa que é muito séria é que um servo, ele conhece o que é reverência. E nós devemos sim ser servos do Senhor e conhecer esse lugar de reverência ao entrar na presença dEle. Só que o servo, ele não conhece intimidade. E uma coisa que é muito importante é que Deus ele tem intimidade para nós. E se nós apenas vermos Deus como Senhor, nós não vamos conseguir chegar nesse lugar profundo de intimidade. Você pode sim entrar na presença de Deus em reverência. Mas existe um ponto da adoração em que você vai precisar ir para o lugar profundo da intimidade. E é nesse lugar em que você realmente desfruta daquilo que você foi criado para ser, né? Que é íntimo do Senhor, que é ter essa comunhão tão maravilhosa que o próprio Deus desfruta na triunidade dele. Então nós fomos criados para isso, para desfrutar disso. Indo aqui já para o final, esses dias eu estava assistindo uma palavra do Michael Koulianos e ele falou algo muito impactante para mim. Ele estava comentando sobre aquela questão, e você talvez já ouviu e já leu isso na Bíblia, né, de que os anjos eles cantam sem parar santo, eles estão ali adorando ao Senhor sem parar o tempo inteiro, e 24 ali por 7, se existissem 24 horas, se existissem 7 dias, mas é na eternidade, então eles estão eternamente cantando e adorando ao Senhor. Então você há de concordar comigo de que no céu existe muito mais adoração do que pregação, certo?
Então, se nós queremos viver uma vida em que nós trazemos o céu na terra, seja no nosso trabalho, seja nas ruas, seja nos momentos de adoração da nossa igreja, se nós queremos realmente viver esse estilo de vida que traz o céu na terra, nós primeiro precisamos aprender a ser adoradores de verdade. Se nós não aprendemos a sermos esses adoradores de verdade, sabe, que experimentam da adoração, não só nesses eventos específicos, mas durante todos os dias e todos os momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir trazer o reino de Deus como da forma como o Senhor quer que a gente traga. Então, eu quero te convidar hoje, cara, a você realmente ir para esse lugar e entender que eu fui chamado, você foi chamado para viver realmente nesse lugar de intimidade todos os dias, sabe? Existem oportunidades escondidas em tudo aquilo que você faz, sabe? Seja o seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, existem oportunidades escondidas de você desfrutar de Deus e você experimentar de uma intimidade, um relacionamento tão maravilhoso que Ele separou e que Ele preparou para que você pudesse viver. Então, eu quero te convidar a partir desse vídeo, cara, separa um tempo aí já no seu quarto, vai pro seu quarto e vai falar com Deus. Deus, eu quero viver isso, sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, eu quero viver isso. E começa a ser intencional na sua casa, começa a ser intencional onde quer que você esteja, de fazer não só para que os homens, sabe? Não, na verdade, para que os homens vejam, mas para que o Senhor seja glorificado através daquilo que você está fazendo. Amém? Cara, eu espero que você tenha sido muito abençoado. Aqui no link da descrição nós temos o link do Telegram, lá vai ter ali conteúdo de apoio para você também, vai ter anotações para você poder ler de novo e poder talvez anotar outras coisas, outras revelações que Deus vai trazer para você através desse conteúdo. E eu te espero aí nos próximos vídeos do Alto Monte Ensina. Cara, se você ainda não assistiu os outros vídeos desse canal, entra lá, sabe, vai assistindo, tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelos outros vídeos também, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe muito.